Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Gazzi. Hoje estaremos conversando sobre Passive Voice. Então, uma sequência de aulas de língua inglesa para vocês se prepararem para o Enem. Começamos então com a voz passiva, um assunto assim mais tranquilo para dar início à nossa sequência de aulas da língua inglesa, ok? Então, eu separei alguns conteúdos que vão ajudar vocês a se preparar para a prova do Enem. Embora o foco do Enem nesses últimos anos tenha sido mais textos, mas acredito que a gramática, claro, tem fundamental importância, vocês precisam aprender, não é só chegar lá na prova, ler os textos, traduzir. Vocês têm que entender os usos, né, o porquê das estruturas, como são formadas, quais suas regrinhas, ok? Então vamos ver um pouquinho aqui da voz passiva, para vocês identificarem como acontece isso no texto e qual o seu sentido, por que é usada a voz passiva. Então, vamos lá. A voz passiva, passive voice, é um tipo de construção frasal onde o sujeito é paciente, ou seja, o sujeito sofre a ação. Ele é paciente porque ele recebe a ação em vez de praticá-la. É destacado o que acontece com o sujeito, porém sem enfatizá-lo. Então, por que a gente usa a passive voice? Para mostrar que o foco ali é aquele sujeito, não o que pratica a ação, a gente não quer dar destaque ao que pratica, mas sim ao que sofre. Isso é muito utilizado em notícias, quando a gente entra num site de atualidades, o que está acontecendo no mundo, a gente percebe essa estrutura recorrentemente, ok? Então eu poderia usar a voz ativa, mas se eu quero dar foco ao que sofre a ação, então eu vou colocar ele como prioridade. Então, por exemplo, the car was washed. O carro foi lavado. Então eu poderia falar que eu lavei o carro, mas eu não quero dar o foco a mim. Eu quero dar foco ao carro, mostrar, que o carro foi lavado, ok? Então ó, percebam como é feita essa construção. The car, no começo da frase, destaque ao sujeito, was washed. Então, foi lavado. A gente vai ver certinho como acontece essa estrutura. Mas o foco do exemplo é o objeto do período. Então, the car. Uma vez que ele recebe a ação de ser lavado. Então, regrinhas e exemplos de uso da voz passiva. Ela pode ser utilizada em frases afirmativas, negativas e interrogativas. A gente sabe que essas três formas têm as suas diferenças. Então, na afirmação, às vezes, a gente vai perceber que ocorre uma forma mais natural. A forma negativa tem que ter a regrinha ali do uso do not, para mostrar que ela é negativa. E quando a gente vai fazer a pergunta, vai colocar a frase no modo interrogativo, a gente sempre vai inverter, sempre vai colocar ou o verbo auxiliar, dependendo do tempo verbal, ou o verbo to be, dependendo ali do nosso contexto, do que a gente está perguntando. Então, olha como acontece a estrutura da frase na voz passiva. É o objeto, mais o verbo to be, mais o past participle, participo passado, do verbo principal, mais o complemento. Então, essa estrutura pode ser utilizada em diversos tempos verbais do presente, do passado e do futuro. Para isso, basta flexionar o verbo to be. Então, a gente pode usar a voz passiva tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. A única mudança é que vai flexionar o verbo to be. Então, o verbo to be não vai ser sempre da mesma forma em todos os tempos. A gente tem que ter essa noção. Se vai falar no presente, ele tem que estar adequado ao presente.
Se vai falar no passado, igual o nosso exemplo lá. The car was washed. O carro foi lavado. Já aconteceu. Então, o verbo to be está no passado. Was. Ok? Então, vamos lá. Passive voice no simple present. A estrutura, né? Objeto, mais o verbo to be, mais o past participle do verbo principal, mais o complemento. Ok? Então, um exemplo na forma afirmativa. The school is painted by John. A escola é pintada pelo John. Então, é algo que acontece, né, está no presente. Quem fez a ação foi o John, mas eu não quero dar destaque ao John. Eu quero dar destaque à escola, porque se eu estou falando da escola, eu estou mencionando ela em algo, dando uma entrevista, por exemplo, meu foco é a escola. Então, por isso que eu vou usar a voz passiva. Na negative form, the school isn't painted by John. Okay? Então, ela não é pintada pelo John, se eu estou negando. Okay? Eu só vou acrescentar o not. Eu uso o verbo to be, eu uso o not, no caso ali está contraído, isn't painted by John. Ela não é pintada pelo John. E na forma interrogativa, is the school painted by John? Então, o verbo to be vem no começo, né? Como eu já havia falado. Quando é perguntinha, a gente inverte. A gente sempre vai inverter para fazer pergunta, diferente da língua portuguesa, que a gente apenas coloca um ponto de interrogação no final, ok? Então, a escola é pintada pelo John. E aí, no present continuous, a gente vai utilizar o objeto mais o verbo to be, mais been, a expressão been, mais o past participle do verbo principal e o complemento. Então, por exemplo, na forma afirmativa, the school is being painted by John. Então, a escola está sendo pintada pelo John. É uma ação que está acontecendo no momento. Quando eu uso present continuous, a gente está falando de uma ação que está acontecendo agora, diferente do simple present, que é algo que acontece. Pode ser que acontece agora, pode ser que acontece depois, pode ser que acontece num determinado tempo específico, ok? Às vezes virá uma marca do tempo na frase. Mas eu posso falar, eu corro, eu ando, eu como, é algo no presente, mas não está especificando o dia e a hora. Enquanto que o present continuous, ou presente contínuo, eu falo de algo que eu estou fazendo agora. Então, referente ao português, é quando a gente usa o gerúndio na frase. Eu estou comendo, eu estou andando, eu estou dormindo, ok? Então, na forma negativa, the school isn't being painted by John. Então, né, como a gente viu, o verbo to be mais o not, ali contraído, isn't being painted by John. Então, a gente sempre vai usar no present continuous a expressão being painted, que é referente a está sendo, ok? E na forma interrogativa, is the school being painted by John? O verbo to be no começo, né? Como eu já havia falado, pergunta. A escola está sendo pintada pelo John? Ok? E no simple present, no simple past, perdão, é o objeto mais was ou were, ou seja, o verbo to be no passado, porque agora a gente está usando o passado simples, mais o verbo no past participle e o complemento. Então, assim, a estrutura só vai mudar o verbo to be, mas o restante continua da mesma forma. Então, quando vocês virem no texto, a frase está dando destaque a alguma coisa, a alguém, e aparece lá was, ou por exemplo is, então vocês já conseguem identificar. Um é passado, um é presente, is been é presente contínuo, então está acontecendo agora,
ok? Então, exemplo para o Simple Past. The school was painted by John. A escola foi pintada pelo John. A escola não está sendo pintada. Ela foi, já aconteceu. Na forma negativa, the school wasn't painted by John. Então, o verbo to be was, mais o not, que ali contraído fica wasn't. A escola não foi pintada pelo John. E na forma interrogativa, was the school painted by John? Então, a escola foi pintada pelo John, ok? No past continuous, ou seja, o passado contínuo, ele tem a mesma ideia do presente contínuo, porém no passado. É algo que estava acontecendo, ok? É o objeto mais o was been, assim como no presente contínuo. Lembra da expressão been? Então, o verbo to be mais o been estava sendo. No presente contínuo é está sendo. Olha a diferença. Mais o verbo no passado particípio e o complemento. Então, na forma afirmativa, vai ficar The school was being painted by John. A escola estava sendo pintada pelo John. Ou seja, quando eu quero destacar que a escola foi pintada por ele, né, mas de repente mudou de pessoa, né? Outra pessoa começou a pintar, ou a ação não foi terminada, né? A escola estava sendo pintada, mas não foi terminada. A escola não teve como continuar. Na forma negativa, the school wasn't being painted by John. Então, a escola não estava sendo pintada pelo John. E na forma interrogativa, was the school being painted by John? A escola estava sendo pintada pelo John? E para a gente ver como fica no futuro, então simple future, objeto mais will be. Então, para marcar o futuro, na voz passiva, a gente tem o will be. E o restante é da mesma forma que a gente usa nos outros tempos verbais. Past participle do verbo principal e o complemento. Então, na forma afirmativa, the school will be painted by John. A escola será pintada pelo John. Olha aí a marcação do futuro. Will be, será. E a negative form, the school won't be painted by John. A escola não será pintada pelo John. Ou seja, a escola será pintada por outra pessoa. Então, o will be na forma negativa vai ficar won't be. Vocês têm que lembrar disso. Ó. Não é will not be, né? É won't be. Então, will mais not mais o be, won't be. E na forma interrogativa, will the school be painted by John? O will vem na frente, né? Como a gente faz a perguntinha, a interrogação ali. Will the school be painted by John? A escola será pintada pelo John? Ok? Então, só para diferenciar ali a questão, né, da voz passiva e da ativa, é o foco que eu quero dar para o que eu estou falando. Então, diferente do que acontece na voz passiva, a voz ativa, o sujeito da ação é posto em evidência. Então, eu evidencio quem está fazendo a ação na voz ativa, enquanto que na passiva eu evidencio quem está sofrendo. Quero dar destaque à pessoa que está sofrendo a ação. Então, por exemplo, no Simple Present, John paints the school everywhere. Então, quem pinta a escola é o John. Eu estou dando destaque para ele. E na voz passiva, como a gente já viu, the school is painted by John everywhere. Ok? No Simple Past, John painted the school. O John pintou a escola. E na voz passiva, the school was painted by John. Simple future, John will paint the school. O John irá pintar a escola. E a voz passiva, the school will be painted by John.
Olha a diferença. Então, um pratica, um é que faz a ação, enquanto que o outro recebe. Então, vai diferenciar o foco que você quer dar ali na frase, ok? Alguns exemplos só para vocês verem como acontece nas frases. Na voz ativa. Então, they gave me the keys. Eles me deram as chaves. The director called you. A diretora ligou para você. He married her when he was 23. Ele casou com ela quando tinha 23 anos. Doug's dad bought him a car. O pai de Doug comprou um carro para ele. I forgot my wallet at home. Could you bring it to me? Eu esqueci minha carteira em casa. Você poderia trazê-la para mim? They really love us. Eles realmente nos amam. You and Dave should live near the city center. That house on Main Street should be perfect for you. Você e o Dave deveriam morar perto do centro da cidade. Aquela casa na Main Street seria perfeita para vocês. Ou seja, a rua principal, né? A Main Street é o nome da rua, no caso. I will send them a postcard. Enviarei um cartão postal para eles. Então, o que essas frases têm em comum? Que todas elas, o sujeito ali que está em destaque é que está praticando a ação. Eles não estão recebendo. Então, aqui a gente pode dizer que estão na voz ativa. Se essas frases estivessem recebendo, né, os sujeitos dessa frase estivessem recebendo, aí seria a voz passiva. Mas o foco aqui é quem pratica. Ok, pessoal? Então esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. E acompanhe nossa sequência de aulas aí de língua inglesa, ok? Iremos discutir ainda sobre os tempos verbais, ok? É uma aula bastante importante e vai ajudar vocês a perceberem ali como acontece, como é a estrutura de tempos verbais, de alguns dos tempos verbais. Não irei destacar todos, mas os mais importantes para ajudarem vocês na prova do Enem. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e bons estudos.